Massa, né, mano? Se liga aí. Sejam todas bem-vindos ao nosso podcast. O tema de hoje são as manifestações contra o racismo nos Estados Unidos e no mundo. Fala sobre o tema Alessandra Fal Cordeiro Gurgel, historiadora formada pela PUC de São Paulo e professora da Rede Estadual de São Paulo há 18 anos. Alessandra, quero agradecer sua participação e gostaria que você falasse do histórico do racismo, para que, a partir do conhecimento histórico, a gente busque entender os acontecimentos do presente e o atual caso de George Floyd nos Estados Unidos. Eu agradeço muito a oportunidade de falar e expor a público um tema de tanta importância, que sempre foi importante e agora mais do que nunca vendo manifestações mundo afora contra o racismo. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos da América, assim como aconteceu no Brasil, também existiu escravidão de seres humanos que vieram arrastados, né, contra a sua vontade da África para a América e foram escravizados no continente americano. Isso aconteceu no Brasil e isso aconteceu nos Estados Unidos da América. O Brasil foi o último país da América a acabar com a escravidão, o que é uma vergonha sem tamanho, né, sem igual. E isso deixou uma série de sequelas na nossa sociedade, que também é um debate, né? Tem pessoas que acham que não foi nada demais, né? Tem pessoas que acham que o racismo é um mimimi. Enfim, existem várias opiniões diferentes, mas, como historiadora, eu tenho obrigação de ter provas, né? O historiador, ele não pode trabalhar com eu acho. O historiador, ele é um cientista que trabalha com provas, assim como um médico, né? Um médico, como é que ele vai provar que alguém está diabético? Com um exame de sangue. Um historiador vai provar que tem problemas, né? Que existem sequelas de um processo de escravidão numa sociedade como? Ele vai pegar índices, né, de pobreza, índices de violência, ele vai pegar todos esses índices, né, comportamento de pessoas brancas contra pessoas negras, e ele também tem como provar cientificamente isso. Existe também a questão do genótipo e do fenótipo. O genótipo, para explicar de um jeito bem simples, né? O genótipo seria a carga genética que todos nós carregamos e o fenótipo seria a aparência externa. Então, conforme a cor da pele ser mais clara ou mais escura, o racismo acaba ocorrendo, a pessoa acaba sofrendo racismo, né? Por conta mais do fenótipo, né? Que é a aparência e a aparência externa, a cor. Assim como no Brasil, existe nos Estados Unidos da América também um grande índice de violência policial preferencial contra pessoas que têm características, o que a gente estava começando a conversar, né, sobre genótipo e fenótipo, que tem ali o fenótipo, né, negro, ou seja, a cor da pele mais escura, o cabelo mais crespo, o nariz mais largo, os lábios mais largos e etc, e etc. Cerimônia em memória de George Floyd dá início a 10º dia de protestos nos Estados Unidos, informa a Folha de São Paulo de 4 de junho de 2020. Um homem que supostamente teria apresentado uma nota de dinheiro falsa, né, para pagar, que até agora não se tem muita prova a respeito disso. Isso está filmado, né? Toda vez que eu vejo esse vídeo na televisão eu passo muito mal, eu não suporto ver isso. Ele foi asfixiado, né? Ele foi dominado por policiais, ele já estava dominado. Ele não oferecia mais risco, ele não oferecia risco para ninguém, mesmo porque ele não tinha tentado matar ninguém, bater em ninguém, etc. Ele foi asfixiado no chão, implorando, né, pela vida, dizendo que não estava conseguindo respirar
e ele foi asfixiado no chão por policiais. Isso gerou uma onda de protestos nos Estados Unidos, claro que mundo afora também, mas nos Estados Unidos o bicho está pegando. As marcas da escravidão negra nos Estados Unidos, elas também se fazem presentes, né? Só que a gente tem uma diferença muito grande. Eu aprendi muito lendo um professor que dá aula na USP, ele veio de um país africano, meu Deus do céu, eu não lembro se ele é congolês, ele chama Kabengele Monanga, realmente, o nome é africano. E eu li um texto dele, né? Ele é um grande autor, né? Como eu disse para vocês, ele é professor universitário. E ele falou que ele fala muito da diferença do racismo no Brasil e nos Estados Unidos. Ele fala que, por exemplo, no Brasil, se uma pessoa está alugando uma casa e ela não quer alugar essa casa para pessoas negras, o que a pessoa faz? Se chega um negro tentando alugar a casa, ele fala assim: ai, desculpa, a casa acabou de ser alugada. Né? Então, nós temos aqui um racismo, às vezes, muito mais velado. E nos Estados Unidos, não. A pessoa vai chegar e falar na lata, falar, eu não quero alugar a minha casa para um negro. De certa forma, é mais fácil a gente enfrentar um inimigo que está declarado do que outro que fica se escondendo, certo? Bom, eu estou jogando esse debate para vocês, tá? Porque é um debate de atualidade, né? Algo que está acontecendo agora. Os Estados Unidos da América passou por uma guerra na metade do século XIX, chamada Guerra de Secessão, que foi quando o norte do país, que já era industrializado, isso lá pelos idos de 1865, tá, gente? O norte do país era industrializado e queria o fim da escravidão. E o sul do país, que era agrícola, essencialmente agrícola, queria que a escravidão continuasse. E aí entrou então a Guerra Civil Americana, né? A famosa Guerra Civil Americana, que durou vários anos, milhares e milhares e milhares de pessoas morreram nessa guerra. Ao fim da guerra, o presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, foi assassinado com um tiro na cabeça por trás, né? Ele estava num teatro e tomou um tiro por trás da cabeça. Ele faleceu, ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser assassinado. E ele era abolicionista, ele queria o fim da escravidão. E ele conseguiu o fim da escravidão, né? Ao final da guerra. Só que o ódio foi tão grande que mataram ele. E a partir daí surgiram também comunidades de muito ódio, né? Ódio de racismo. Surgiu inclusive uma organização chamada Ku Klux Klan. É uma organização clandestina, óbvio. Eles cobrem o rosto com uns panos brancos, com buraco para os olhos e para a boca. E eles, desde o século XIX, eles existem até hoje. E a ação deles é matar negros. Porque o ódio deles foi tão grande que os negros deixaram de ser escravos, que eles resolveram montar uma organização para matar. Então, assim, os negros não vão ser mais escravos? Então tá, então a gente vai começar a matar eles, né? Se vocês procurarem na internet, não recomendo, para quem for muito sensível, mas tem fotos e fotos e fotos e fotos de negros linchados nos Estados Unidos, enforcados em árvores, enfim, tem uma série de coisas. Se alguém quiser mais aprofundamento sobre o assunto, eu posso falar. Tem uma série de filmes que falam sobre isso, tem músicas que falam sobre isso, né? Porque é uma coisa assim muito forte na história dos Estados Unidos. Talvez a Guerra de Secessão, para eles, na história deles, no ensino, nas escolas e tudo mais, talvez seja mais importante que a própria independência deles, que foi em 1776 e foi a primeira independência do continente americano. Alessandra, agora há pouco você falou das manifestações mundo afora. Eu gostaria que você comentasse sobre essas manifestações que tomaram conta dos Estados Unidos e também agora em outros países.
We learn violence from you. We learn violence from you. A violência do racismo, ela não acontece somente com palavras. Ela chega também na violência física e nos assassinatos. Isso sempre ocorreu, né, nos Estados Unidos da América, desde os tempos da escravidão. Após o fim da escravidão, continuou ocorrendo. Depois, com a instalação, né, das polícias, também passou a ocorrer dessa forma, principalmente nos bairros de maioria de população negra. E não é a primeira vez que essas manifestações ocorrem nos Estados Unidos da América. Elas ocorreram muito nos anos 60. Teve um grande levante da população antirracista contra esses atos de violência, contra os assassinatos. E agora, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a uma doença que está assolando a humanidade, né, que está ceifando vidas, mesmo assim, as pessoas, tamanha a injustiça, tamanha a violência do assassinato de George Floyd em frente às câmeras, covardemente realizado. Mesmo assim, as pessoas colocaram suas máscaras e foram às ruas corajosamente se manifestar contra essa violência, principalmente contra a violência policial que aborda prioritariamente pessoas negras. Essa manifestação, ela tem uma grande importância histórica, ela já refletiu em outros países como a França, que também teve grandes manifestações, e ela pode servir, então, de um grande exemplo para outros países, por exemplo, como o Brasil, porque no Brasil nós temos um grande número, aliás, um enorme número de pessoas com a pele negra que são assassinadas pela polícia, que são mortas simplesmente pela cor da sua pele. E isso é quase que notícia diária. E às vezes nós temos a impressão que nada acontece. Então, essa manifestação nos Estados Unidos, ela pode abrir uma porta, uma grande porta de entrada para que as pessoas reajam e digam não ao racismo, digam não à violência, digam não ao extermínio da população negra. Alessandra, mais uma vez eu quero agradecê-la por participar do nosso primeiro podcast. Estou muito contente em recebê-la. Vi que você já se posicionou e gostaria que você deixasse uma mensagem sobre essa questão do racismo. Na Alemanha do século XIX, viveu um filósofo chamado Karl Marx, que, dentre outras coisas muito importantes que ele escreveu, uma frase em especial eu gostaria de lembrar nesse momento. Ele fez uma crítica dizendo que os filósofos tinham analisado muito o mundo, mas que o importante mesmo é transformá-lo. E todas as transformações, as mais profundas na história da humanidade, não se deram através de cartinhas, não se deram através de notas de repúdio. Não que as notas de repúdio não sejam importantes, não que não seja importante que as pessoas se posicionem, se manifestem. É um primeiro passo, sim, é um grande passo à frente. Uma longa jornada começa com um único passo. Mas não é com notas de repúdio que as grandes transformações aconteceram na história da humanidade. Sempre foi com as pessoas na rua, com as pessoas se movimentando, porque quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. E mesmo com toda a violência, mesmo com toda a repressão do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, as pessoas não se amedrontaram. As pessoas demonstraram toda a sua coragem e continuaram se manifestando. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade desse podcast, dessa participação e deixar a mensagem: chega de racismo
e fora todos os governos autoritários do mundo. Professora, quero agradecê-la pela sua participação e espero encontrá-la em mais um momento de discussão e de debate. O Fala de hoje, o podcast crítico, conversou com Alessandra Fal Cordeiro Gurgel, professora de nossa escola e historiadora. Espero que tenham gostado e inscrevam-se no nosso canal para acompanhar os próximos podcasts. Até mais! Brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar com justiça e por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da